Não é fácil a tarefa nesse final de tarde, início de noite, de falar do corpo e sangue do Senhor. E antes de começarmos a falar sobre o corpo e o sangue do Senhor, precisamos saber quem é a igreja e quem é a pessoa do sacerdote. Vê se você me entende. Eu sou casado, e se eu quero fazer uma comida gostosa e fazer um banquete, eu não quero fazer na casa do vizinho, eu quero fazer na minha casa. Significa que a igreja verdadeira é aquela no qual Jesus decidiu fazer o seu banquete. Então, quando ele disse na sua palavra: quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não terá parte comigo, significa que ele não resolveu fazer banquete na casa da vizinha. Significa que ele deu comida e bebida para a sua própria esposa. E quem é a noiva? Quem é a esposa do Cordeiro imolado? É a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Daqui a pouco nós vamos abrir a palavra. Estou ainda na introdução. Se você voltar comigo naquele episódio maravilhoso de Mateus capítulo 16, Jesus pergunta: o que dizem por aí que eu sou? E alguém responde: Senhor, uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros dizem que tu és um grande profeta. E ele pergunta para os discípulos: e vocês, quem dizeis vós que sou eu? E aí Pedro maravilhosamente levanta o braço e diz: tu és o Messias, o ungido, o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus olha nos olhos de Pedro e diz: oh Pedro, feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi nem a carne nem o sangue te revelou isso, foi o Pai que está no céu. Por isso eu te declaro: tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha, no singular, minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão sobre ela, e eu te darei a chave do reino dos céus nas mãos. Existem algumas terminologias usadas por Jesus que nos encantam. Primeiro ele vira para Pedro e diz: a igreja que eu vou fundar vai ser fundada em cima da sua pessoa. Porque pedra do hebraico é Pedro, e Pedro do grego é pedra. E quando Jesus diz: por isso tu és pedra, e sobre você é sua rocha, sua pedra, eu vou edificar a minha igreja. E se não me falha a memória, de Pedro até Papa Bento XVI foram, parece que 264, 265 papas até hoje. Qual igreja é verdadeira? Aquela que tem um papa. E ele continua dizendo: sobre você eu vou edificar a minha igreja. Ele não disse as minhas igrejas. Como diz São Paulo, nós fazemos parte do corpo de Cristo. A igreja é o corpo no qual ele é a cabeça. Não cabe uma cabeça em vários corpos. Uma cabeça só compete a um corpo. E ele diz: minha igreja. O terceiro traço da igreja: e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. É por isso que enquanto você ficar dentro da igreja, você está protegido. O diabo não tem poder sobre aquele que está na jurisdição da sua esposa, aquele que pertence ao manto da sua noiva. É por isso que se você tem um problema de casamento, se você fica lá em casa, no sofá, com a bunda no sofá, sofrendo lá sozinho, lá você entra em depressão, lá você pira o cabeção, lá você separa. Mas quando você traz o seu problema de casamento para o seio da igreja, as portas do inferno deixam de ter poder sobre você. E lutando, e lutando, e lutando, há uma promessa de restauração desse casamento. Se você está passando por uma enfermidade, lá com a bunda no sofá da sua casa, lá você vai esmorecer, lá você vai morrer. Mas quando você traz a sua enfermidade, e a palavra já dizia: até o enfermo diga eu sou guerreiro. Quando você traz a sua enfermidade para o seio da igreja, para a jurisdição da sua esposa, debaixo das asas da sua noiva, então é a certeza de que você vai vencer, e vai vencer com dignidade. Diga para quem está do seu lado: a igreja é a tua casa, e é aqui que você tem que ficar.
A igreja verdadeira qual é? É aquela que tem um papa, é aquela no qual as portas do inferno não têm poder sobre ela, é aquela que Jesus falou, a minha igreja, e é aquela que Jesus disse, eu te darei a chave do reino dos céus nas mãos. Outro dia, conversando com um protestante, ele me disse assim, com que autoridade a igreja católica diz que São Francisco está no céu? Eu falei, meu amigo, tirei a chave do bolso e eu disse, eu tenho nas minhas mãos a chave da minha casa. Se a casa é minha, só entra dentro da minha casa quem eu quiser. Quando Jesus diz para Pedro que estava dando a chave do céu para ele, e de Pedro até hoje foram 265 papas, eu estou te dizendo que a igreja católica tem a chave do céu, e se ela tem a chave do céu, ela declara que está lá dentro, ou vai entrar lá dentro quem ela quer. Ela declarou que Francisco está lá e é lá que ele quer. Diga para quem está do seu lado, a nossa igreja tem a chave do céu nas mãos. Então a igreja católica é verdadeiramente a igreja de Jesus Cristo. Ela foi fundada nessa frase de Mateus 16. Ela tem um papa, ela tem uma doutrina, ela tem uma liturgia, ela tem um depositário da fé. Aí o irmão protestante vai dizer, mas tem um monte de coisa que está na Bíblia que a igreja não fala, tem um monte de coisa que está na igreja que não está na Bíblia. Meu amigo, inclusive quem montou a Bíblia foi nós também. Foi a igreja, através de São Jerônimo, um grande teólogo, que disse, esse livro é canônico, vai para a Bíblia. Esse não, ele é apócrifo, nós vamos estudá-lo, ele vai ser importante, mas ele não é totalmente inspirado, ele não vai compor a Bíblia. Quem chegou na denominação de 72 livros foi a igreja católica. Como é que um protestante com a Bíblia na mão vai combater a igreja, sendo que quem montou a Bíblia foi a própria igreja? Viva a igreja católica! Vamos aplaudir a igreja católica! Existem coisas que não precisa de você estudar, são lógicas. A primeira igreja cristã, sem ser a igreja católica, nasceu em 1540 e pouco. Significa que a igreja evangélica, erradamente chamada, mais velha, não chega a 500 anos. E a nossa foi fundada aqui em Mateus 16, na pessoa de Pedro, sacramentada no Calvário e impulsionada no dia de Pentecostes. Mais de 2000 anos se passaram. Será que Jesus ia fundar uma igreja daí 500 anos depois da sua morte? Bate na minha cara. E aí, depois de muita pressão, a igreja católica entrou numa palavra chamada ecumenismo. O ecumenismo funciona o seguinte: como a igreja católica é a única igreja de Jesus Cristo, ela contém total porta de salvação. Você quer ter 100% portas para se salvar, é a igreja de Jesus Cristo, a sua noiva e sua esposa, a igreja católica. Mas a igreja diz, existem 6 igrejas que não têm todas as portas abertas, mas tem várias. Quem estiver nela também vai se salvar. Então dá para a gente caminhar junto com elas. Qual é o nome delas? Anglicana, Ortodoxa, Presbiteriana Unida, Luterana, Cristã Reformada e Metodista. Vou repetir para quem estiver anotando: Anglicana, Ortodoxa, Presbiteriana Unida, Cristã Reformada, Luterana, que foi a igreja de Martim Lutero de 1545, ela é reconhecida no ecumenismo. Inclusive, se Martim Lutero estivesse vivo hoje, ele ia abominar 99% dessas igrejas protestantes que nasceram depois dele, porque a que ele fundou é séria. E metodista é a 6ª. Então deixa eu explicar em palavras grossas, porque eu não sou teólogo. A igreja católica 100% de porta de salvação. Essas outras 6, vamos botar aí 70, 80, 90% de porta de salvação. Fora essas 6, mas a igreja católica, a doutrina daquela religião não é capaz de salvar. A única forma da pessoa se salvar é pela sua própria fé, chamada por Santo Agostinho de ignorância.
Eu estou ali, eu acho que é certo, eu confesso aquela fé piamente, a doutrina está errada, a igreja está toda errada, mas eu me salvo na minha ignorância pessoal de fé, mas a doutrina não é capaz de me salvar. Diga para quem está do seu lado: seja feliz por pertencer à igreja católica. Então não tenhamos dúvida, e eu sei que vocês não estão, eu estou aqui chovendo no molhado, né? É claro que é uma introdução, eu não tenho missão aqui de convencer ninguém, não tem ninguém aqui em Cristo querendo ir embora da igreja, ninguém aqui que tenha dúvida, mas como é missão minha pregar sobre isso, é necessário que a gente se reafirme hoje diante de Deus. A igreja católica, ela é una, ela é santa. Esse papo que ela é santa e pecadora é papo de carochinha. Ela é santa, pecador é os humanos que estão dentro dela. A igreja é santa. Jesus lavou a sua igreja no seu sangue. A sua noiva, a sua esposa, está de linho puríssimo, ornado, esperando a sua volta. Está escrito no livro do Apocalipse. Ela é santa, ela é pura, ela está toda ornada de glória, esperando o retorno do seu amado. Ela foi fundada há mais de 2000 anos. Ela tem papa, já tem 264, 265 papas. Ela é a igreja do singular, minha igreja. Pedro foi o primeiro papa. Ela tem a chave do céu na mão. Ela é santa, ela é poderosa, ela é a nossa igreja. E aquele que estiver debaixo do manto dela, dessa noiva, dessa sua esposa, está protegido, porque as portas do inferno não têm poder sobre ela. Para a gente mudar de assunto, dê um glória a Deus aí. Aleluia. É necessário saber também uma segunda coisa antes da gente falar da Eucaristia. Continuando esse evangelho de São Mateus 16, Jesus disse: eu te darei a chave do reino de Deus. Tem um detalhe: tudo que você ligar na terra vai ser ligado no céu. Desligou na terra, desligou no céu. Quando Jesus apareceu na sua ressurreição, no Evangelho de João capítulo 20, ele soprou sobre os discípulos o Espírito Santo e falou assim: ide evangelizar, aqueles a quem vocês perdoarem os pecados, vão ser perdoados, quem vocês reterem, serão retidos. Você pode dizer através de Mateus 16, não, o poder que Deus deu só a Pedro, ou seja, só o Papa é que tem esse poder. Assim como numa igreja protestante aí fora, no qual o fundador é um bispo, só ele tem o poder, os outros não têm. Assim como outra igreja protestante aí fora, no qual ele se titulou apóstolo, ele é o Pedro, só ele tem um poder, só o Papa tem. Na nossa igreja não. Jesus deu um poder a Pedro, mas depois no Evangelho de São João ele sopra nos outros 11 e diz: vocês também têm um poder. Se vocês perdoar o pecado, está perdoado. Se vocês não perdoarem, não serão perdoados. Então o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1444, diz que Pedro e todo o colégio dos apóstolos têm de Deus o poder de ligar na terra e ligar no céu. Essa palavra poder de ligar e desligar, perdoar ou reter, nós chamamos na doutrina católica de sucessão apostólica. Diga esse palavrão para quem está do seu lado. Alguém aqui já foi numa ordenação sacerdotal? Para aqueles que não foram, um determinado momento, o neo-sacerdote, ou seja, futuro padre, ele se apresenta diante do bispo. O clero da diocese está todo lá, o público presente. E então o sacerdote, em nome de Pedro, unge as mãos do novo sacerdote. O bispo, em nome de Pedro, ou cardeal, unge as mãos do novo sacerdote. Então chega um monsenhor, um padre mais velho, alguém que merece ali um privilégio, e amarra uma fitinha nas mãos do padre. A liturgia percorre sobre uns 15, 20 minutos com o padre com suas mãos atadas. Detalhe, ele já recebeu a unção sobre as suas mãos. Se ele tiver uma mãe viva ainda, a mãe ganha esse privilégio. Se não, um outro monsenhor, um frei, alguém já de certa idade na igreja recebe o privilégio de desatar o nozinho da fitinha. E quando o padre abre as mãos, se levanta as mãos, a igreja aplaude. Quando o padre estende, se canta uma música vocacional, e todo o clero vai fazer fila para vir beijar as mãos do padre. Por quê? Porque a partir daquela hora, Pedro, que 265 papas depois foi dando a chave na mão do outro, que deu para o núncio, que deu para o cardeal, que deu para o bispo, que deu para o seu padre, agora está dando para esse padre
a chave do reino de Deus nas mãos. O que ele ligar, a partir de agora vai ligar. O que ele desliga, vai desligar. O que ele segurar, vai segurar lá em cima. É ele? Não, é o poder da igreja nas mãos dele. Esse poder nós chamamos de sucessão apostólica. Pergunte quem está do seu lado, você sabia disso? Sucessão apostólica. Eu acho que essa é a birra dos nossos irmãos não católicos. Imagina um líder de uma outra denominação, ele manda você pegar um copo d'água e pôr nos pés do rádio que ele vai abençoar essa água. Meus irmãos, ele pode rezar 40 dias no deserto na água. A água vai ser água com oração, mas ela não vai ser água benta. Ele pode rezar 40 dias na água e desejar que aquela água te cure. Você vai tomar água com boa intenção, mas você não vai tomar água benta, porque para ela ser água benta, ela tem que ser um sacramental. Para ela ser um sacramental, alguém para orar naquela água tem que ter a sucessão apostólica, que tem que estar com comunhão com o Papa, que está com comunhão com Pedro, e somente a Santa Igreja Católica tem isso. Quando o padre faz isso pelo poder sacerdotal, a água agora é benta, é sacramental. Outra pessoa sem ser o sacerdote de uma outra denominação nunca vai te dar a graça de tomar água benta. Você vai tomar água com boa intenção ou com oração. Talvez também essa é uma das raivas que os nossos irmãos de outras denominações têm das imagens. Se você pegar uma imagem de gesso, ela é só uma imagem de gesso. Um líder de uma outra igreja pode orar 40 dias nela e ela vai ser uma imagem de gesso com oração, mas ela vai ser apenas uma imagem de gesso, você pode quebrá-la. Mas quando um sacerdote abençoa a imagem se torna um sacramental. E o que é sacramental? Ela passa a ter poder contra a pessoa do inimigo. Então não é uma imagem de gesso apenas, existe uma unção da igreja sobre aquela imagem. Tanto é que quando ela quebra, você não pode jogar no lixo, ou você tem que espatifar e pôr na água corrente, ou enterrar, para não blasfemar o sacramental que há sobre ela. Diga para quem está do seu lado, é só na igreja católica que tem isso? Vocês acham que o capeta tem medo da cruz? Ele tem, mas um crucifixo comprado na loja é apenas um crucifixo. É o sinal da salvação? É o sinal da salvação. E é por isso que os nossos irmãos de outras denominações dizem que nós adoramos um Cristo morto na cruz. É porque para eles realmente é uma imagem de um Cristo morto na cruz. Eles podem orar 40 dias na cruz, vai ser uma cruz com Cristo morto com boa intenção. Mas quando o sacerdote, com a chave do reino de Deus nas mãos, com a sucessão apostólica, dá uma bênção sobre aquela imagem e profere as palavras da igreja, a cruz passa a ser um sacramental, e aí passa a ter um poder sobre a pessoa do demônio, não só pelo sinal da cruz, pelo sacramental da noiva, da esposa da igreja de Cristo, que há sobre o crucifixo. A mesma coisa acontece com sal exorcizado, a mesma coisa acontece com objetos e por aí afora. O seu padre, ranzinza, chato, aborrecido, com todos os pecados, com todos os defeitos, recebeu de Jesus Cristo a chave do reino de Deus nas mãos, e tudo que ele liga, liga, o que ele desliga, desliga. Se ele não perdoar, não perdoa. Se ele perdoar, é perdoado todos os teus pecados. Sabe o que é isso, meus irmãos? Isso é a igreja católica, apostólica, romana. Diga para cantar do seu lado, seja feliz por pertencer a essa igreja. Então nós chegamos a uma conclusão: o padre não é alguém qualquer. Desculpa a minha sinceridade, você é alguém qualquer, o padre não. Para se celebrar uma missa, precisa de 3 sacerdotes. Jesus Cristo, sacerdote supremo, ele nunca vai pecar porque ele não tem pecado. O padre, sacerdote ministerial, ele pode estar bêbado, ele pode ter passado o dia com uma mulher, ele pode ter pecados graves ou mortais, independe da vida pessoal dele, ele tem o poder nas mãos. Quando ele sobe no altar, Jesus vai virar Jesus.
É claro que o contra-testemunho dele vai atrapalhar a fé de muita gente, é real. É claro que o contra-testemunho dele vai manchar a igreja, é real. Pode ser que ele vai para o inferno no dia do julgamento, quando ele pagar pelos pecados pessoais dele, sim. Nossa Senhora em Garabandal diz que muitos padres vão para o inferno. Mas enquanto ele tem nas mãos, e esse poder nas mãos, ninguém pode tirar. Porque a palavra já dizia: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Deus não chama e deschama, Deus não fala e desfala, tudo que ele faz é para sempre, é eterno. O padre pode estar em pecado, ele pode estar cheio de defeitos, mas na hora da liturgia do corpo e de sangue, quando ele proclama a doxologia, que é as palavras da consagração, a hóstia vira carne e o vinho vira sangue, independe da vida pessoal dele. E o terceiro sacerdote da missa é você, o sacerdote régio pelo batismo. Por que eu disse que você é alguém comum? Se você estiver em pecado grave ou mortal, você não pode comungar, senão a comunhão não acontece em você. Olha o mistério: Jesus Cristo não tem pecado. O padre, mesmo em pecado, tem os poderes nas mãos, e a sua vida pessoal não tira o brilhantismo da transubstanciação. Você não, se você não estiver na santidade, você não pode comungar enquanto não confessar. E se comungar sem confessar, não vai haver comunhão, porque Jesus não comunga dentro do seu coração com o pecado. Então você é alguém comum, o seu padre não. O seu padre tem o poder do céu nas mãos. Diga para quem está do seu lado: isso é a Igreja Católica. Então eu peço a vocês, amem profundamente os padres de vocês. Reza, faz bolo com água benta, leva para ele. Jejua por ele, ora na madrugada, comunga por ele, sustente, porque ser padre não é fácil. Em 2011 eu tive uma graça especial, eu orei por padres em vários lugares que eu passei, padres doentes, padres com depressão, padres com crise. Passei num lugar do Brasil que eu vivi uma coisa linda, o padre me viu pregando, quando acabou a pregação me puxou lá para trás, falei: putz, vou tomar uma ferrada. O padre trancou a porta e falou assim: senta aí, eu preciso te confessar, eu estou cheio de problema, ora por mim. O padre ajoelhou e começou a contar os pecados dele, e eu falei: o que eu faço? E ele falou: mete a mão na minha cabeça e ora. E aí quando eu pus a mão na minha cabeça, eu fiquei assim, eu não sabia se eu podia pôr, se eu não podia, a minha mão tal, e ele mete a mão na cabeça e ora. E quando eu coloquei a mão na cabeça, que eu senti um arrepio, eu falei: Senhor, eu quero começar te louvando, por eu sou um leigo, e o Senhor está me dando a graça de orar pelo sacerdote da Igreja Católica. E oramos, e foi uma bênção. Ame o seu padre, socorra o seu padre, os padres estão sofrendo demais. Se não tiver igreja católica com padre, com sucessão apostólica, nós não poderemos chegar ao tema da nossa tarde, que é o corpo e sangue. Você precisa entender hoje duas coisas: a santidade da igreja católica e os poderes sacerdotais que tem o seu padre, independente dos defeitos e dos pecados pessoais dele. Diga para quem está do seu lado: quem quis assim foi Jesus Cristo. Defenda a sua igreja, defenda o seu padre, ama a sua igreja, ame o seu sacerdote, ore pela sua igreja, ore pelo seu padre, consuma a tua vida, sustenta com teu profetismo a tua paróquia, sustenta com teu profetismo o seu pároco. Porque se não fosse nenhum dos dois, a santidade da igreja e a escolha sacerdotal do teu padre, nós não poderíamos chegar na Santa Eucaristia. Abra comigo, por favor. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Quem for achando vai dizendo amém. Quem está entendendo a mensagem até aqui vai dizendo amém. Amém. Quem vai amar mais a igreja, sustentar mais o teu padre, diga amém. Amém. Lembrando que São Paulo não conviveu com Jesus Cristo, né? E olha o que São Paulo disse: pois eu recebi do Senhor o que vos transmiti,
O Senhor, na noite em que era entregue, tomou o pão, deu graças e partiu, e disse: isto é. Não significa, não representa. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Da mesma forma, depois de cear, tomou a taça e disse: esta taça é a nova aliança selada com o meu próprio sangue. Fazei isso cada vez que a bebeis, em memória de mim. De fato, sempre que comeis esse pão e bebeis dessa taça, participais da morte do Senhor até que ele volte. Portanto, quem comer o pão ou beber a taça do Senhor indignamente é réu no corpo e no sangue do Senhor. Por conseguinte, que cada um se examine antes de comer o pão e beber a taça, pois quem não reconhece o corpo do Senhor, come e bebe a própria condenação. Esta é a causa de haver entre vós muitos doentes, enfermos e até mortos, porque estão comungando indignamente. Se nos examinarmos, não seremos julgados. E se o Senhor nos julga, é porque nos exorta, não para nos condenar, como faz o mundo. Portanto, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperais uns pelos outros. Se alguém tiver fome, coma e beba. Assim vos reunireis para serdes consagrados. Os demais assuntos eu resolverei aí quando chegar. Palavra do Senhor. Vamos aplaudir a palavra do Senhor. Irmão, São Paulo nos dá uma lição de corpo e de sangue fora do normal. Quando ele começa falando da doxologia, que são as palavras da consagração, ele diz que Jesus pegou o pão nas mãos e disse: fazei isso em memória de mim. Quando Jesus pega o cálice, a taça nas mãos e sobe e ergue, ele diz: fazer isso em memória de mim. Quem aqui já recebeu um convite de casamento, cujo pai do noivo ou da noiva ou a mãe já faleceu? Aí tem lá o nome do pai ou da mãe, entre parênteses, em memória, fecha parênteses. Quem já recebeu um convite assim? Pode abaixar. Veja bem, o que está escrito no convite é em memória, I-N, em memória. Em memória significa que o pai ou a mãe do noivo ou da noiva não está ali, mas que esse momento é tão importante, é tão sublime para o casal, que nós estamos lembrando dele como se ele estivesse aqui, mas ele não está. Por isso a palavra em memória. Ele não está, é apenas lembrança. Veja bem, Jesus poderia dizer: toda vez que vocês se reunirem lá na missa, na igreja, vocês estão fazendo isso em memória de mim. Ou seja, é um faz de conta, é um teatro. Na verdade, vocês estarão comemorando a Santa Ceia, vocês vão lembrar da Quinta-feira Santa. Mas Jesus não disse isso. Ele disse fazer isso em memória. Em memória é faz de conta. Em memória, do grego memoriarte, que significa quando o padre pronuncia a mesma palavra de Jesus. A Quinta-feira Santa vem para cá e nós vamos para a Quinta-feira Santa, e o padre se torna persona Christi. Ele é o Cristo na hora da ceia. Os discípulos e os apóstolos somos nós. Nós não estamos lembrando a Quinta-feira Santa, nós estamos na Quinta-feira Santa, comungando o corpo e o sangue do Senhor aqui e agora. A cada missa Deus está presente. Na igreja protestante eles fazem teatro, nós não fazemos teatro. Lá eles celebram em memória, nós fazemos em memória. Memoriar, está aqui, eu estou comendo e eu estou bebendo, e isso é a igreja católica. Eu não sei se alguém aqui já foi rebelde e andou passeando nas igrejas protestantes. Uma vez por mês, a cada 15 dias, em algumas maiores, todo domingo é dia da Santa Ceia. Que suco de groselha e bisnaguinha servem boys.
E aí, em um determinado momento, o líder daquela denominação pede aos fiéis que recline a cabeça, que levante o copinho de quisuco e o pãozinho. Ele faz uma oração e disse: nós vamos lembrar agora da ceia do Senhor. Por que que o líder diz que vamos lembrar? Por que que eles vão ter que fazer em memória? Porque eles não têm sucessão apostólica. Eles não têm a chave de ligar e ligar no céu. Porque eles não têm comunhão com Pedro. Porque não foi o Papa que consagrou aquele pastor sacerdote do Altíssimo. Então eles têm que fazer um teatro para lembrar a quinta-feira santa. Quando você vai à missa, e a partir de hoje nunca diga que você vai à missa para assistir. A gente assiste a televisão. Você vai à missa para participar. Você é sacerdote régio. Você concelebra a missa com a sua vida. Quando o padre, na doxologia, ergue o corpo e o sangue, diz: fazer isto em memória de mim. Nós estamos indo para a quinta-feira santa. A quinta-feira santa está vindo para cá. E quando você olha subindo, é pão e vinho. Quando você vê descendo, é carne e sangue. Não é em memória, é em memória. Memorial, é agora, é aqui, é presente. Quem ergueu tem a sucessão apostólica. Então o céu e a terra se uniu, e os anjos louvaram e cantaram: a glória de Deus está aqui. E aí eu posso comer carne, beber sangue e ter um pacto de amor com o Senhor. É fácil você saber qual igreja é boa e qual não é. Jesus falou: quem não comer a minha carne e beber do meu sangue não tem parte comigo. Jesus não falou: quem comer pãozinho de faz de conta, quem beber suco de groselha de faz de conta. Não, quem come carne, quem bebe sangue está comigo e eu estou com ele. O único lugar que tem carne para comer e sangue para beber é na igreja católica apostólica romana. Sacode quem está do seu lado e diga: seja feliz por ser católico. Aleluia. Jesus não vai vir arrebatar seus igrejinhas de boteco, não, irmãos. Jesus não vai vir buscar católico em casa, participando e assistindo missa na televisão, não, irmãos. Jesus vai buscar a sua noiva, a sua esposa. Ele vai vir buscar uma pessoa só, a igreja que ele fundou em Pedro. E vai sobrar uns 144 mil, segundo o livro do Apocalipse. Vou falar disso hoje à noite. E eu e você temos que estar no meio desse povo que vai subir com a igreja. É verdade que Deus está em todo lugar, nem sempre. Toda religião é boa? Não é. Existe a que salva 100%, a que salva um percentual, e aquelas que só a sua ignorância pode te salvar, porque a sua doutrina não te salva. O que existe hoje no Brasil é uma coisa chamada sincretismo religioso. O que é isso? Você vai na igreja como se estivesse indo a um self-service. Isso eu gosto, isso eu não gosto, isso eu gosto, isso eu não gosto. Você vai e monta a sua bandeja com o que te interessa, porque você está pagando, você pega o que você gosta. Eu sou católico, mas eu acho que o padre tinha que casar. Então você é católico no quinto dos infernos, porque na minha igreja você não é, não. Quem compra a igreja, compra também a doutrina dela, compra a tradição dela, compra a visão dela, compra a obediência a ela, compra a sucessão apostólica dela. Eu sou católico, mas existem algumas coisas que eu não concordo. Tem algumas coisas na missa que eu acho que tinha que mudar. Eu acho até que a missa é muito repetitiva. Para atrair as pessoas, ela tinha que ser mais não tem que mudar nada. Nunca saia de casa achando que você está indo para mais uma missa. Não, não é mais uma missa, é a missa. Toda
Toda missa é a quinta-feira santa, de novo, de novo, de novo e de novo. Saia da tua casa para participar do ritual da paixão. Jesus nasce, morre e ressuscita. Toda missa, cada missa é única. A missa não é repetitiva, ela é chata e repetitiva para quem não está em Deus. Quem está em Deus mergulha e mergulha e comunga e alimenta e chora e você quer de novo. Gente, teve uma fase da minha vida que eu comungava 2 vezes por dia, eu estava doido demais. Até que o padre falou: não precisa, meu filho. Mas eu quero, padre, de manhã e de noite. Calma, não precisa. Eu falei: eu estou doido demais. A missa não é uma repetição, não é uma monotonia, ela é um rito de paixão. Toda missa você vê o ritual do Calvário, Jesus descendo a mansão dos mortos, o sangue dele lavando a humanidade, o véu do templo se rasgando, ele subindo glorioso, e você come e bebe dele que desceu e que subiu, e ele fica com você. Diga para quem está do seu lado: a partir de hoje, mais amor e mais paixão pela Igreja Católica. Mais amor, mais paixão. Diga para quem está atrás de você também: mais amor, mais paixão. Quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não terá parte comigo. João 6,51: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. A carne que eu hei de dar será pela salvação do mundo. Eu tenho dó dos irmãos que largaram a Igreja Católica e foram para outras atrás de cura, milagre e sinais. Jesus já tinha dito: não tem outro sinal a ser dado a não ser o sinal de Jonas. E qual é o sinal de Jonas? Obedeça. É para ir para Nínive, é para ir para Nínive. Não vai para Tarso não. Fica onde você está, quieto. Não muda de direção. Por que os discípulos de Emaús pagaram um mico tremendo? Porque Jesus tinha dito: não saia de Jerusalém, eu vou voltar. Passou um dia, passou 2, Jesus não voltou, os idiotas foram embora para Emaús. 14 quilômetros, lá vai as 2 antas. Bem que ele podia não ter morrido, não sei o que. Eles estavam tão jacu, tão idiota, que Jesus aparece no meio deles e pergunta: o que está acontecendo? Você não sabe de nada? Você é o único forasteiro? Mataram Jesus, acabou o nosso sonho. Eu, gente, que vontade de bater nos caras deles. Final da tarde, quando Jesus parte o pão, aí o outro: bem que o meu coração queimava quando ele falava. Se queimava, por que não parou? Por que não falou: opa, tem um negócio diferente em você, quem é você? Tira esse capô aí, você é o Messias, oh glória. Não. Aí outro: quando ele partiu o pão, eu vi que era ele. Aí voltaram correndo, 14 quilômetros. Quando chegaram em Jerusalém: nós vimos o Senhor. Aí os discípulos falaram: nós sabemos, ele já apareceu aqui primeiro. Diga para quem está do seu lado: se você ficar disperso na igreja, você vai pagar mico, jacu. Não, para mim a Bíblia está cheia de mico. Outra pessoa que pagou um mico foi Tomé. Não, e esse mico foi um micaço. Jesus morreu, demorou 3 dias para ressuscitar. O Tomé sai do templo e vai bater asa. A Igreja Católica está cheia de gente assim, turismático. Vai ter missa de cura, glória a Deus, missa de cura. Vai ter um encontro do fogo, encontro do fogo. Tomé deve ter ido em algum encontro, em alguma coisa assim. Jesus apareceu, soprou sobre ele o Espírito Santo, desejou a paz. Ele falou: cadê Tomé? Eu falei: Senhor, nós não sabemos, ele deve estar dando uma voltinha fora da igreja aí. Quando Tomé chegou, todo mundo falou: Tomé, nós vimos o Senhor. E ele falou: eu não acredito. Se eu não tocar na chaga dele, eu não acredito. Que vontade de bater num cara desse, meu. Jesus ficou 3 anos falando no ouvido do cara que ele ia ressuscitar o 3º dia. Era ainda o 1º para o 2º dia. O desgraçado foi bater asa. Diga para quem está do seu lado: igualzinho a você. E aí Jesus chegou
soprou sobre ele o Espírito Santo, desejou a paz. Gente, se Jesus fosse eu, falaria mais ou menos assim: você não falou que só ia acreditar se tocasse? Então mete o dedo aqui, palhaço, mete o dedo aqui. Não, você ficou conversando fiado aí, põe o dedo aqui, ó. Claro que Jesus não falou assim, ele falou assim: Tomé, você não queria colocar o dedo? Então, meu amor, coloca o dedo aqui. Tomé chegou, colocou o dedo, caiu de joelho: meu Senhor e meu Deus. Olha o mico. Jesus falou: você acreditou porque você viu. Felizes os que acreditaram sem ter visto. E sabe qual é o título de honra que Tomé ganhou? Padroeiro das pessoas que não têm fé. Olha que desgraça. Até hoje, 2000 anos depois, se diz: Ciclano é igual São Tomé, só acredita vendo. Olha o título de honra Tomé ganhou pelo seu mico. Gente que direciona quem não tem fé. Na verdade, para mim, qual foi o erro de Tomé? Não foi a falta de fé. Talvez se eu não tivesse visto, eu também não teria crido. Para mim, o maior erro de Tomé, quando o Senhor falou: fica em Jerusalém, fica no templo, fica na igreja, eu vou me manifestar para a minha igreja. Os discípulos de Emaús saíram fora e se danaram. Tomé foi dar voltinha e pagou mico. O dia que você resolver abandonar a gente e dar voltinha e pôr a bunda no seu sofá e fazer sua pirracinha e quiser caminhar sozinho, você vai pagar o mico bem feito. Porque enquanto você estiver aqui, você está protegido. Cria vergonha na sua cara e fica aqui. Olha com a cara bem ruim para quem está do seu lado e fala: aqui é o seu lugar! Aqui é o seu lugar! Fica na igreja, o povo gostando do senhor ou não. Proibido de comungar só pode se você for excomungado. Eu tenho certeza que você não vai fazer nada para ser excomungado. Então vai, senta lá atrás inclusive é melhor. Jesus falou: quando você for convidado para um banquete, não senta na frente não, pode ter alguém mais importante que você vai ser convidado a retirar. Senta lá atrás, é mais bonito alguém chamar você lá para frente. Senta lá atrás, fica no seu silêncio, comunga, fica ali em Deus, fica na igreja, traz os seus problemas para dentro dela, não pague mico, fique com ela, e vai comungando, e vai oferecendo a Jesus a tua vida, e vai amando o seu padre ainda que não gosta de você, e vai santificando a igreja com a tua vida. Ali é o teu lugar. Deus só vai te fazer feliz aonde Ele te plantou. Não vai procurar outro tipo de felicidade não, que você vai se danar. Olha com a cara ruim para quem está do seu lado e fala: você está entendendo, senhor, não? Mas, irmãos, existe um detalhe ainda na Eucaristia que me chama muita atenção. Eu trabalho há 14 anos com dependente químico. E a minha história de fazenda de recuperação com drogados tem um fato que me marca e eu não posso deixar de contar. Todas as fazendas de recuperação que eu já tive, que eu já coordenei, na hora da consagração, o padre consagra muito vinho e permite que os meninos da casa de recuperação comunguem nas duas espécies. Eu já dei muita palestra na escola, curso para CREAS, CRAS, prefeitura. Eu já estudei muito sobre dependência química e eu queria só frisar uma coisa. A pessoa que está sem beber há mais de 3, 4 dias, ela tem uma coisa que a ciência chama de síndrome de abstinência alcoólica. Quando o organismo dela está tão acostumado com a bebida e ela falta a bebida, ela tem convulsão, cai no chão. Significa que alguém que está sem beber está numa fissura tremenda de álcool. Como é que você explica uma pessoa que está numa casa de recuperação há 15 dias, 1 mês, 2, 3, alguns 7 meses, que eles ficam lá 9, ir para a fila da comunhão, pegar o pão e pôr na boca, e pegar o cálice e beber assim? E devolver o cálice para o ministro. Como é que você me explica? Teoricamente falando, se ele pega o garrafão de vinho na sacristia, se ele dá um gole, e é o lema do AA, 117 anos, evitar o primeiro gole, se ele dá um toque de vinho ou um cheiro, ali ele vai beber aquele garrafão inteiro, e vai beber outro, até babar e cair, porque ele é doente, ele é viciado em álcool.
A pessoa está numa síndrome de abstinência, numa saudade do álcool, e ele vai para a fila da comunhão, e ele comunga no cálice. Ele não fica bêbado, ele não tem vontade de ir embora, ele nunca diz que ele deu uma matada de saudade com um copo de vinho. Ao contrário, nós já tivemos que menino que falou assim: hoje eu vou descontar. Correu para a fila da comunhão, quando pegou o cálice, glu, glu, glu. Esse negócio não é vinho não, irmão. Devolve o cálice. Pera aí só um pouquinho. Du, 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 du. Que doido, cara. Nossa, esse levou demais. Imagina um cara que nunca foi numa igreja, 25 anos de droga, todo tatuado, 7 anos de cadeia, matou 3. Aí o cara confessa e vai para a fila da comunhão. Ele fala: é hoje que eu vou dar uma talagada. Quando ele bica no cálice, nós já tivemos um menino que começou a chorar, dizendo: irmão, tem sangue na minha boca, cara. O que está acontecendo? Tem sangue na minha boca. Nós tivemos um que na hora da comunhão o padre falou: silêncio, vamos fazer uma momento de ação de graça. E o cara começou a chorar lá atrás. Eu tô doido demais, cara. Está acontecendo um negócio que nem a pedra me deu. Tem um negócio subindo aqui. O que é isso, padre? E o padre falou: pode ficar quieto aí, filho. É coisa boa, não se preocupar não. Nós já tivemos meninos que choraram, meninos que tiveram gosto de sangue na boca, meninos que ficaram com medo de engolir, porque disse que inchou na boca, parecendo que a hóstia e o sangue se misturaram e inchou. Nós já tivemos meninos que choraram, meninos que ficaram chapados, meninos que repousaram na hora da comunhão, mas nós nunca tivemos um menino que tomou do cálice e recaiu na dependência química. Por quê? Os drogados são a prova de que não é mais vinho. Na sacristia é vinho, antes da consagração é vinho, quando sobe ainda é vinho, quando desce há o milagre da transubstanciação. Uma substância foi transpassada por uma ação, daí a palavra transubstanciação. O gosto é de vinho, o cheiro é de vinho, mas não é mais vinho. É por isso que padre que tem problema de saúde pode beber do mesmo jeito, quem é diabético pode beber do mesmo jeito. Nós não precisamos substituir por suco de uva por nada. Não é vinho, é sangue. E qualquer drogado vai jogar isso na nossa cara, para que a nossa fé saiba que Jesus é realmente bebida e comida conforme ele prometeu na Santa Missa. Vamos mais uma vez aplaudir a Igreja Católica por isso? Vocês ficam felizes de saber disso? Aleluia. Amanhã é domingo, eu fico pensando naqueles que estão lá no culto, com bisnaguinha Seven Boy, que suco de groselha. E eu bebendo talagado do sangue do Cordeiro. Oh, glória. Você que está me assistindo pela internet, me ouvindo, você que vai comprar um dia esse DVD, volta para a Igreja Católica, fica apaixonado pela igreja. Eu sei que eu estou falando isso aqui porque essa pregação tem endereço certo. Você vai passar no sofá, despercebido, vai ter lá uma pessoa assistindo esse DVD e meu dedo está apontado para você. A Igreja Católica é o seu lugar, minha irmã. Volta, 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 volta para cá. Vem comigo, vem beber. Isso que eu estou falando foi representado em mais de 2.000 milagres eucarísticos. Quais são os dois mais conhecidos? O de Lanciano, vocês já conhecem toda a história, mas eu quero destacar o que deu origem ao Dia Santo de Corpus Christi. O padre para no meio do caminho com a caravana para descansar, rumo à Terra Santa. Não me lembro agora o nome da cidade. E resolve celebrar uma missa para os presentes sem vontade, porque ele estava em crise de fé e não acreditava mais na Eucaristia. Quando ele ergueu a hóstia, o sangue começou a escorrer pelo braço e embriagou o altar. Chamaram o Papa da época. Quando o Papa viu, bateu de joelho e disse: eis Corpus Christi. Mais de 2.000 milagres como esse. Qual igreja tem mártires? Nós. Qual igreja tem santos incorruptos? Nós. Qual igreja que tem a orientação correta da visão da Bíblia? Nós. Qual igreja tem sangue para beber e carne para comer, segundo a Bíblia? É nós.
Aleluia. Quero falar de uma coisa para a gente terminar o nosso assunto: a igreja, o padre, a Eucaristia. Nós acabamos de ler aí São Paulo. Nós pegamos a primeira parte do em memória, mas existe uma coisa que ele diz aqui que me preocupa. Vamos acompanhar de novo? Portanto, versículo 27, tá bom? A minha Bíblia é diferente, talvez da de vocês. Portanto, quem comer o pão e beber do cálice do Senhor indignamente é réu, ou é culpado do corpo e sangue do Senhor. Por que que a igreja diz: as pessoas que vivem amasiadas não podem comungar, as pessoas que vivem em adultério não podem comungar, as pessoas que estão na homossexualidade não podem comungar, as pessoas que gostam de espiritismo não podem comungar? Aí todo mundo vai dar o grito dizendo: a igreja exclui as pessoas. Gente, não é. Você quer comungar? Então comunga. Se um bêbado entrar na fila da comunhão, o Código Canônico diz que você não pode negar a comunhão. Ninguém está te proibindo. Só tem um detalhe: a Bíblia é clara. Se você está comungando indignamente, o próprio corpo do Senhor vai te condenar. Então, ao invés de haver comunhão, porque Jesus não comunga com o pecado, é a mesma coisa de você comer coxa de frango, não vai acontecer nada, não vai te alimentar, não vai haver comunhão, e ao contrário, vai te lambuzar, te condenar, porque a santidade do corpo e do sangue vai ser derramada na justiça sobre o teu pecado. Quando a igreja fala faça comunhão espiritual e não comungue, ela está querendo dizer que é menos pior não comungar do que comungar em pecado. Você se lambuza. Olha o que continua dizendo São Paulo, versículo 28. Por conseguinte, cada um se examine antes de comer o pão e beber a taça. O que é fazer exame de consciência? Que cada um se confesse, que cada um esteja em santidade. Se você caiu num pecado, confesse, esteja com o coração contrito. Não vá comer o corpo e sangue do Senhor em pecado. Muitos mesmo que não se confessam, não faça isso, senão não vai haver comunhão, você está se condenando. 29. Pois quem não reconhece o corpo e o sangue do Senhor, come e bebe a própria condenação. Gente, essa palavra é grave. Aí o camarada quer viver na homossexualidade, quer entrar na fila da comunhão e comungar. A gente não pode falar nada, não. Ele entra na minha igreja, no qual eu vivo e quero morrer por ela, e ele quer ir cometer sacrilégio, comungando indignamente, e eu não posso falar nada, porque senão ele vai me processar que eu sou uma pessoa que tem homofóbica. Não, não pode comungar, não pode comungar, meu irmão. Você quer vir para a santidade, fazer exame de consciência e vir preparado para o corpo do Senhor, seja bem-vindo. Agora, para que você vai comungar o corpo de Cristo? Para depois jogar ele lá na lama? Não, não pode, não pode. Olha o 30. Esta é a causa, porque há muitos no meio de vós doentes, enfermos e até mortos. Por que eles estão doentes, enfermos e mortos? Porque não estão na verdade comungando. Se Jesus diz que Ele é a vida, se a comunhão nos traz cura, libertação e saúde, por que há pessoas doentes, enfermas e até mortas? É porque estão comungando indignamente. Então não está havendo alimento espiritual. Como chama isso na igreja? Sacrilégio. Diga para quem está do seu lado: sacrilégio é comungar indignamente e blasfemar o corpo e o sangue do Senhor. Então quero dar para vocês, só para a gente encerrar, alguns exemplos de sacrilégio. Se vocês quiserem depois comprar minha colinha, R$200, né? Oh, que isso, uma pregação dessa. Os pecados são veniais, capitais, graves e mortais. O pecado venial ainda não te tira da comunhão, e ainda não é necessário você se confessar. Perdoa o pecado venial no ato penitencial da missa. Pecadinho do dia a dia. Apelei, fiz pirraça, bati porta, essas coisas idiotas.
Acima os pecados capitais, que são 7: ira, inveja, cobiça, gula, preguiça. Vocês já conhecem, vocês gostam bem deles, né? Estes pecados é bom que já confesse, porque vicia e puxa outros maiores, mas ainda não te tira da comunhão. Acima deles estão os graves. Pecado grave é aquele que enquanto você estiver fazendo, você não pode comungar enquanto não confessar. Quero dar 2 exemplos de pecado grave: fornicação, que é casais de namorados que fazem sexo, não podem comungar enquanto não se confessar. É claro que para se confessar tem que ter um propósito de emenda. Nós estamos confessando aqui, padre, porque nós não queremos mais transar, nós vamos viver castidade. Então há uma absolvição sincera e pode voltar para a comunhão. Então, casalzinho de namorado que não vive a castidade, doutrina católica, não pode comungar. Segundo exemplo de pecado grave: espiritismo. Quem assiste novela das 6, que são tudo espírita, quem lê livro de Chico Xavier, livro de autoajuda espírita e outros por aí, quem gosta do Ziringuidum, quem tem em casa livros, revistas e coisas de espiritismo, ou gosta, ou é adepto. Gente, parece besteira o que eu estou falando, mas outro dia eu fui dar um curso sobre libertação. Quando eu toquei no assunto Chico Xavier, metade da igreja levantou e foi embora. Tem gente que batia no peito e falava: como é que o cara fala de um homem daquele, um homem caridoso, bondoso? Eu não aceito falar do meu Chiquinho. Então vá para o quinto dos infernos, vocês viram. Se um homem daquele foi para o céu, eu estou fazendo papel de idiota aqui em São Paulo. Eu posso ficar na minha casa, porque existem 17 versículos bíblicos que condenam o espiritismo. Espiritismo, fornicação, pecado grave, são 2 exemplos. Não pode comungar. Acima do grave vem o mortal. O mortal, além de você não poder comungar enquanto não confessar, se você morrer com eles, passivo de perda de salvação. Quero citar 4 exemplos: perjúrio, que é a blasfêmia contra o Espírito que não tem perdão, que é batizar e rebatizar, blasfemando o primeiro batismo. Segundo deles, aborto, que é blasfêmia contra o Espírito da vida. Hoje no Brasil nós temos 4 milhões de abortos por ano. A pessoa que aborta, ela está excomungada da igreja automaticamente. Só um bispo pode perdoar pecado de aborto para reintegrá-la na fé, porque ela fica excomungada da igreja. Terceiro, adultério, que é blasfêmia contra o sacramento do matrimônio que uniu os dois a uma só carne. E quarto, homossexualidade. Não pode comungar. E fica colocando a cabeça na forca. Se esses pecados graves e esses mortais estão dentro da igreja, a gente não fala nada, ninguém pode falar nada, e está todo mundo comungando, e vai para a fila, e a gente tem que aturar, porque se falar, alguém não gosta, o próprio padre não gosta que fala. Esse gesto da comunhão desse povo se chama sacrilégio. É machucar o corpo e o sangue do Senhor na sua santidade pelo pecado das pessoas. Que a gente possa ser santo, que a gente possa amar a igreja, amar os nossos pares, amar a Eucaristia, mantenha a confissão em dia, tá? Eu não sei o tanto que você peca, a igreja pede para você confessar 2 vezes por ano, agora na quaresma e no advento, mas confessar 2 vezes por ano não dá. Eu já cheguei a confessar e uma semana depois eu caí. Confessa todo mês, mês sim, mês não, eu não sei qual é o grau do seu pecado. Mantenha a confissão em dia, mantenha a vida de oração em dia, coração sempre contrito, fidelidade com o corpo e sangue do Senhor, cuidado com os pecados capitais que vão pulando para os graves puxam os mortais, castidade, faz o negócio direitinho, seriedade no seu casamento, fidelidade a Deus, para que a gente não tenha comunhão sacrílega e que nós sejamos aqueles que vão subir com a noiva no dia do juízo final. Vamos ficar de pé, vamos aplaudir a Igreja Católica. Viva a Igreja Católica! Viva a Igreja Católica! Viva a Igreja Católica! Yeah! Nós vamos preparar nosso coração para o momento de adoração que vai ter agora. Aleluia, hein? Nós vamos poder olhar para Jesus e dizer: não é um faz de conta, é o corpo